E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Lembre-se, hoje nós iremos falar sobre um assunto que ele é contraditório, ele é forte e ele pode trazer algumas dúvidas. E por isso eu quero que você lembre-se, sempre assim diz o Senhor. Tá? Levíticos 11 diz sobre isso. E eu gostaria que você procurasse e estudasse um pouquinho lá mais. Por que será que Deus colocou aqueles assuntos sobre uma vida saudável? Claro que nós estamos num mundo de pecado, por isso que eu disse que é um pouco contraditório. Nós estamos vivendo um mundo de pecado. Nós já nascemos com defeitos congênitos, nós já nascemos com propensão para uma má formação de algum órgão, ou para defeitos, né, nos nossos órgãos, na funcionalidade deles. Mas aqui eu quero colocar para você no que faz parte, no que faz uso da nossa parte, da nossa vontade, porque o resto quem tem que fazer é Deus, tá? Isso é importantíssimo nós colocarmos. Nunca, jamais coloque que uma doença, seja ela de fundo emocional ou não, seja apresentada como se fosse algo que é por causa da má espiritualidade da pessoa. Para com isso. Tá? A Bíblia diz que nós estamos em pecado, nós nascemos em pecado, nós nascemos com esse vírus. E esse vírus prejudica e você não sabe, tá? Como se você ou os outros serão prejudicados com esse vírus. Mas agora, Deus também estabeleceu leis, tá? E nós temos que entender que estas leis foram dadas para nós para que possamos sim ter uma parte nessa vida saudável. E por quê? Veja, demonstrar respeito por essas leis naturais sobre saúde. Isso é uma das coisas que eu gostaria de colocar para vocês. Sempre que você abusar do seu corpo, lembre que vai ter uma consequência, seja ela imediata ou não. Tudo bem? Então, nós temos que entender que alguns alimentos, alguns vícios, eles vão ter que ser repensados. Tá? E é isso que eu quero trazer para você. Isso é uma aula muito para você, professor. E aí você vai entender como que você vai usar isso na sua aula de uma forma que eu vou dizer para você interessante, em silêncio. Olha que legal. Então, Jesus ele sempre respeita as suas escolhas, tá? Mas uma das coisas que ele me deixou assim bem, chamou muito minha atenção foi quando eu estudei sobre aquele paralítico e que Jesus disse para você assim, olha, vá, veja que você não faça mais, não peque mais, para que não te suceda coisa pior. Pensa um pouquinho, por que será que Deus colocou isso para ele? Será que nós não estamos bloqueando milagres na nossa vida, né, na área da saúde que a gente está pedindo para ele, por causa de não respeitar as leis que ele já criou? Será que se nós respeitássemos essas leis, o nosso organismo não funcionaria de uma forma diferente? Eu acho interessante, que eu gostaria que você pesquisasse. Será que a forma como estou alimentando o meu corpo não está dificultando o funcionamento da minha mente e com isso não tem dificultado a minha consagração a Deus? São assuntos que precisa ser colocado em pauta. Eu sei que a gente vai lutar contra nossos gostos, vai lutar contra a nossa força de vontade, mas é interessante nós pensarmos um pouquinho sobre isso. Então, nós teremos sim que mudar os nossos hábitos de saúde, praticar exercício físico. E que eu usei um termo aqui forte, mas um termo para você pensar. Nós temos que exterminar os vícios. Se nós queremos ter uma ligação com Deus, nós vamos ter que pedir e clamar pelo Espírito Santo. Fugir da tentação, tá? Não adianta você ficar na frente do que você está viciado, né?
e não querer falar, não, Deus vai me dar força. Não, você vai ter que fugir da tentação. Tá? E isso é uma luta e você vai ver como nós respeitamos isso. Por que falamos de respeitar? Porque o vício já vai fazer o corpo sentir necessidade. Então, além da tentação, tem a necessidade do corpo. Então, para lutar contra, só um poder superior, só o poder de Deus para nos ajudar a vencer qualquer tipo de vício. E aqui eu até coloco de novo, tá? Mas agora eu gostaria que você analisasse um pouquinho sobre como é descrito na Bíblia. Tá? Eu falei de Levíticos 11. Vá, leia aquela parte onde ele dá as leis da saúde. Tem Bíblias que têm subtítulos e você vai ver que vai ter lá leis sobre saúde. E aí você vai analisar aquilo lá com muita oração, pedindo para o Espírito Santo mostrar para você o que ele quer dizer sobre aquilo. E você vai entender que muitos dos alimentos que, por mais que seja gostoso, tenham um sabor muito atraente, para o nosso corpo ele vai ser prejudicial. Tudo bem? Então isso é algo que precisa ser analisado, estudado. A falta de exercício físico, queridos, é algo que você não tem noção sobre a influência mental que o exercício físico tem. Então nós devemos ir em busca, devemos buscar praticar exercício físico diariamente. Aqui, que eu coloquei para vocês no começo, né, como que isso vai nos ajudar na nossa aula? Vai ajudar a nossa vida. Claro, isso já é importante como professor. Mas lembre que você é exemplo, mesmo quando você não quer ser. Você está levando o nome de Jesus. Então, como você está levando o nome de Jesus? Tá? Então, quando você está ali em um encontro social com seus alunos, por exemplo, quem ele vê você na parte da saúde? Lembra, você é o exemplo, mesmo não querendo. E você vai demonstrar Jesus nesses momentos. Olha que forte, que difícil, não é? Mas com o Espírito Santo nós iremos conseguir, nós iremos ser vencedores. Então a missão de Cristo designou a você, não pode ser prejudicado pela saúde debilitada, e aqui eu pus 3 pontinhos, por quê? Porque não é a saúde debilitada pelo pecado. Isso, infelizmente, não é da nossa ossada vencer ou não. Mas agora, não podemos perder a vida por nossa própria escolha. Tá? Na nossa forma de alimentar, a quantidade que nós nos alimentamos, a falta de responsabilidade sobre esse assunto. Nós precisamos, sim, lutar firmemente, poderosamente com o Espírito Santo, para termos uma saúde designada por Deus. Não é? E o desafio? O desafio vai ser você, na próxima alimentação, pedir para Deus, sim, abençoar antes de você fazer essa alimentação. Olha que interessante. Você vai falar, mas como assim, Sal? Você vai pedir para Deus te dar sabedoria de todo esse estudo que nós tivemos, de preparar uma alimentação saudável. Tá? Você vai buscar como preparar uma alimentação saudável para melhorar o seu encontro com Deus. Tá? Você vai ter esse desafio no dia de hoje. No próximo encontro social dos seus alunos, faça um encontro social saudável. Proponha isso para eles. Veja como que você vai entender um pouquinho mais da visão dos seus alunos sobre esse assunto. E quem sabe você preparar material aí para isso. Tá bom? Então, nesse desafio, espero que você mude algumas coisas e que possa trazer um pouquinho sobre você pensar sobre a sua comunhão com Deus através da preparação do seu corpo para isso. Tá? Que Deus os abençoe e vamos seguir em frente aí com nossos estudos.